Olá, seja muito bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna e hoje a gente vai calcular a derivada de cosseno de x sobre 4x. Você sabe fazer essa derivada? Primeiro eu vou ter que perceber o seguinte, aqui eu tenho a derivada da divisão, eu vou ter que fazer essa ideia da derivada de divisão. Lembrar dessa regra, né? Que regra é essa? Quando eu tenho duas funções, uma dividida, né, uma com a outra, uma no denominador e uma no numerador, né, eu vou colocar aqui como U sobre V, como se fossem as duas funções. O que é a regra? A gente vai fazer a derivada de cima vezes a de baixo. Então, ó, a nossa... aqui não é a derivada não, aqui é a função. Então, a nossa derivada vai ser a derivada da função de cima vezes a de baixo sem derivar, menos a derivada da função de baixo vezes a de cima sem derivar, isso sobre a de baixo elevado ao quadrado. Então, essa é a regra que a gente vai ter que usar aqui. Então, ó, primeiro eu só vou colocar o esquema, depois que de fato eu vou fazer as derivadas, tá? Então, eu vou fazer, ó, a derivada da nossa função vai ser, ó, derivada do primeiro termo, vou deixar com apóstrofozinho para mostrar que é a derivada, vezes o termo de baixo sem derivar, menos, agora a derivada do termo de baixo, a derivada da função do denominador, vezes a função do numerador sem derivar. Então, vezes cosseno de x. E isso tudo dividido pela função de baixo elevado ao quadrado. 4x elevado a 2. Então, só montei o esquema e agora a gente vai de fato resolver, né? Então, vamos lá. Derivada de cosseno de x. Tem que lembrar que isso é uma regra, tá lá na tabela de derivadas. A derivada do cosseno é menos seno. Então, aqui nós vamos ter a filhinha de x igual menos seno de x vezes 4x, menos derivada de 4x, aqui, ó, vai ser 4, porque nós vamos ter aqui, ó, como se aqui tivesse elevado a 1, esse 1 vem para frente multiplicando, então vai ficar 1 vezes 4, ou seja, 4, e o x elevado a 0. X elevado a 0 é igual a 1, né? Então, nós vamos ter 1 vezes 4 vezes 1, que vai me dar apenas 4. Então, derivada de 4x, 4. E vezes, ó, o cosseno de x, que aqui não tem derivada. Isso tudo dividido por 4x elevado ao quadrado. Ou seja, 4x vezes 4x, o que é 16x ao quadrado, ok? Para terminar, eu tenho essa expressão que tem 1 vezes 4, essa expressão que tem 1 vezes 4, então eu posso colocar o 4 em evidência para simplificar com a parte de baixo, que dá para dividir por 4, né, o 16. Então eu teria assim, ó, nossa função é filhinha de x igual. Aqui, ó, eu vou colocar o 4 em evidência nessa expressão. Aí eu vou ter, ó, x vezes menos seno de x, então, ó, menos x seno de x, menos o 4 já está em evidência, e aí só sobrou o cosseno de x. Isso dividido por 16x ao quadrado. Então, nós vamos ter o quê? Ó, cortar, como eu falei com vocês. 16 e o 4 dá para dividir por 4. Aqui vai ficar 1, né? Vai desaparecer. E aqui vai ficar 4. Então, a nossa resposta final vai ficar menos x seno de x menos cosseno de x sobre 4x ao quadrado. Então, a derivada de cosseno de x sobre 4x vai ficar aqui, ó, menos x vezes seno de x menos cosseno de x sobre 4x ao quadrado.
Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário para a gente fazer mais vídeos de cálculo diferencial.